gente pensar juntos, ele é um desafio muito antigo. Porque desde o começo da humanidade, desde quando a humanidade reconheceu que existe Deus, é que se pergunta, mas que Deus é esse? Como que ele permite que aconteça certas coisas que, na nossa visão, não poderia acontecer? E aí, então, a gente fica sem entender o método do amor, da justiça de Deus. Como entender uma pessoa bondosa, que todos gostam dela, mas tem uma vida sofrida, enquanto que outras pessoas que ninguém gosta, né, parece que tem uma vida e desencarna sem problema nenhum. E a gente fica se questionando, mas por quê? Né? O que eu não entendo para a gente compreender esse método do amor de Deus? Mas nós espíritas, nós temos Jesus como nosso guia e nosso modelo. E ele mesmo disse, eu e o Pai somos um na ideia, na intenção, e não que sejam a mesma pessoa, mas penso igual. Então, se é assim, nós podemos olhar para Jesus e ver nele como é o amor de Deus. Né? E essa forma de ver, nós vemos que Jesus nele a compaixão e a misericórdia. São as formas fundamentais de manifestação do amor de Jesus por nós. Que é o nosso modelo de como é o amor de Deus. Compaixão e misericórdia. Então temos que compreender o que é compaixão e misericórdia, porque às vezes nós lemos assim, parece que é a mesma coisa, mas na visão cristã não é. Não é. Porque a compaixão é assim uma aceitação íntima, sem questionar, sem censurar, sem julgar, sem condenar, apenas compreender. Esse é o significado que, se formos analisar os exemplos de Jesus. Então, a compaixão, ela nasce dessa profunda compreensão amorosa sobre a natureza humana, sobre a nossa natureza. Que nós somos, embora sejamos espíritos perfectíveis, que haveremos de um dia chegar lá a ser anjos, né? Mas, no momento, ainda não somos. E nos encontramos em diferentes estágios, em diferentes graus de evolução, de compreensão da vida, da maturidade espiritual. Então, a compaixão, ela compreende isso. E dá, vamos dizer, respeita que o outro está numa situação e eu estou diferente. Cada um está numa situação de compreensão diferente. A compaixão amorosa, ela compreende isso. Daí, aí nós vamos entender que cada um vai apresentar ações e reações
diferentes diante das mesmas situações. Pessoas diferentes que, quando passam a mesma dificuldade, elas agem ou reagem diferente. Já começa a complicar, porque nós não admitimos isso. Mas como que aquela pessoa faz desse jeito? Dentro da minha compreensão, devia de ser diferente. Mas ela faz tudo errado. Mas será que é eu que estou errado ou é ela que está certa? Ou é ela que está errada e eu estou certo? A compaixão amorosa, ela compreende isso. E dá esse direito a cada um ser, pensar e agir conforme o nível de compreensão que ela tem. Né? E diante dessa diferença de níveis de compreensão, de consciência, é que nós vivemos no planeta, aqui na Terra, em cima dessas diferenças. E aí, então, nós criamos amizades e inimizades, uniões e desuniões, e afetos e desafetos. E com isso acabamos nos arrependendo de outras vezes e passamos por situações de arrependimentos, mas em todos os momentos de aprendizado. Estamos sempre aprendendo. Mesmo quando acertamos, aprendemos, mas geralmente dizemos, aprendemos mais com erro. Que dói, que machuca, ou os outros cobram, né? E a gente percebe mais rápido de que está errado. Então, a compaixão, ela compreende todo esse mecanismo, né? Dessas relações que estão em cima das nossas inseguranças, das nossas fraquezas, dos nossos... Porque a perfeição não alcançamos. E tem uma outra questão que nós entramos muito numa certa insegurança, porque somos levados a passar por situações que não gostaríamos, porque gostaríamos que as coisas fossem assim para sempre, mas nada é para sempre. Tudo está se renovando, tudo a lei do progresso. E aí, então, nos causa uma certa insegurança, uma certa instabilidade, porque diante das coisas que são temporárias, mas que a gente resiste, e a gente não queria que fosse assim, mas que Deus é esse que agora que eu trabalhei tanto tempo e agora eu perdi tudo. As coisas não são permanentes. Basta ver diante da desencarnação. A gente não gostaria que ninguém morresse. Mesmo nós espíritos, né? Diante da desencarnação, a gente sofre e resiste, né? Porque não gostaria que fosse assim. Bom, então, a compaixão, segundo Jesus, é esse ato de acolher o outro, do jeito como ele está, do jeito como ele pensa, né? Com a certeza de que ele está num processo de mudança, de amadurecimento, assim como eu também. E então, eu respeitando, compreendendo, fica menos dolorido, fica mais fácil, né? E esse processo, né, de aprendizado, de mudança, como ele não tem fim,
já que somos espíritos imortais, estamos sempre evoluindo, aprendendo. Isso também faz uma grande diferença. A gente aceitar isso, porque a gente fala isso de boca para fora. Mas na hora que as coisas estão difíceis, a gente arranca os cabelos, como se não tivesse amanhã, como se não tivesse um futuro. Mas o caminho não para. Nós estamos num processo contínuo. Então, a compaixão, ela compreende que esse processo faz parte da mudança de cada um, que vai aprendendo, vai evoluindo, vai se transformando e vai se libertando das ideias equivocadas. E vai se melhorando progressivo. E aí, entendendo assim, a compaixão, ela não tem nada a ver com um sentimento de dó, de pena de si mesmo ou dos outros. Que dá uma ideia, né? Não, tenha compaixão, como quem diz assim, tenha pena. Né? Não, pena não é isso. Compaixão é algo assim dinâmico, consciente. Você compreende que está dentro de um mecanismo, dentro de um sistema, que aquilo é provisório, está mudando. Se não fosse assim, aí sim eu tinha que ter pena, tinha que ter dó, mas que pena, ele fez tudo errado. Não, não está tudo errado. Aquilo que parece errado, ele vai aprender muita coisa, vai evoluir bastante. Então não precisa ter dó. Mas a gente pensa assim, mas que Deus é esse? Que permite isso? Não. Ele olha para nós e não tem pena nenhuma. Porque sabe que aquele tombo que a gente levou vai me levantar depois mais forte. Então não tem por que ter pena, ter dó. E também não significa concordar com as posturas erradas, equivocadas. Isso, vamos dizer, seria uma falta de compreensão nossa. O erro, nós temos que ver que aquilo está dentro do contexto. Mas eu não concordo com o erro. Mas eu compreendo que no momento aquela pessoa agiu assim, porque era isso que ela sabia fazer. Era o estado dela. Não é que eu esteja concordando com ela. Mas daqui a pouco ela já pensa diferente. Aprendeu com aquilo. Então, todas essas posições assim são a compaixão amorosa que Deus tem por nós, que Jesus demonstrou por nós. Essa compreensão, né? Então é uma aceitação dinâmica, progressiva, que tem uma finalidade que não é uma coisa perdida. E aquele que se enganou, então, ele também está aprendendo, né? Porque essa compaixão, ela compreende o estado humano, o estado da natureza humana.
O que significa isso? A natureza humana, qual é? Eu acerto uma, erro duas, depois acerto duas, erro uma. Então, a natureza humana é assim, porque nós estamos aprendendo, costumamos dizer, estamos na escola. Então, por que eu vou arrancar os cabelos porque aquele fez aquilo que eu não queria? Bom, ele é humano. Outro dia eu errei também. Então, a compaixão, ela compreende a natureza humana e admite isso. Isso que é a diferença. Porque nós espíritas compreendemos isso. Mas quando chega em casa, não está bem certo, a gente arranca os cabelos e grita mais alto. Porque não admite. A gente compreende, mas não admite. Né? Então, e a compaixão amorosa, ela, ela compreende de uma forma dinâmica, vendo que isso faz parte, né? Faz parte das relações. Se é assim, se nós ainda não somos anjos, então as nossas relações no planeta, elas são fundamentadas em cima das nossas fraquezas, do orgulho, da vaidade, do preconceito, do egoísmo, todas aquelas coisas que são falta de amor. Porque o que nos falta é amor. Então, as nossas relações se fundamentam em cima disso. As nossas, quer dizer, não só a sua, mas a minha também. Então, eu sempre quero apontar o outro, mas eu não olho para ele. Mas elas são fundamentadas em cima das nossas fraquezas. Isso significa que a gente vai ficar contente às vezes e ficar decepcionado outras vezes. Faz parte. Faz parte, mas que não é um fim de mundo. Mas aquele que se equivocou vai se arrepender, vai se dar conta e vai melhorar. Então, a compaixão é um estado íntimo através do qual podemos amar o outro de uma forma incondicional. O que é difícil para nós. Né? Amar o outro de uma forma incondicional. Incondicional quer dizer assim, sem cobrar nada do outro. De aceitar o outro como ele está. Se eu tiver essa compaixão amorosa, eu serei capaz disso. E não é isso que Jesus tem por nós. Não é isso o amor de Deus por nós. E Ele ama cada um de nós sem esperar nada. Tanto é que amanhã vai amanhecer o dia, o sol vai brilhar para ti e para mim também. Para o outro também, para todos. Ele não diz não. O sol só vai brilhar para os bons, para os outros não. Então, é um amor incondicional. Um amor de compreensão. De compreensão. Que tudo faz parte de um processo de acertos, de erros, mas sempre de aprendizado, de evolução. Então, aceitando o seu estado evolutivo de que ele está assim. Veja essa palavra. Aceitar a pessoa porque ela está assim, mas ela não é assim. Isso faz uma diferença muito grande.
Porque hoje eu estou assim, mas ontem eu estava um pouquinho diferente. Agora vocês, é claro, que estão querendo que amanhã eu esteja um pouquinho melhor. Então, é assim. Agora, se eu, se eu não aceitar esse processo, eu não serei capaz de amar incondicionalmente, porque eu vou botar condições. Ah, me cansei. Tu já errou 5 vezes, eu te falei 5 vezes, tu não fez. Então, eu já estou colocando condição. Estou decepcionado contigo. Não te amo mais. Mas que amor é esse? O amor é uma conquista. Depois de conquistado, não tem mais volta. Não é mesmo? Então, essa compreensão ali, de que nós estamos, o outro também está assim. Ele não é assim. Porque a gente costuma dizer, não, aquele lá é assim e não sei o que, eu não gosto dele. Mas, a partir de hoje, não vamos mais falar assim. O outro está assim. E eu vou ficar caladinho enquanto ele for assim, porque eu não gosto. Mas eu sei que ele só está assim, porque daqui a pouco ele vai estar melhor. Outro vai estar falando a mesma coisa de mim. Então é assim que Deus olha para nós, né? Porque nós, pelas nossas fraquezas, o que dizemos? Ah, tá vendo? Tá sofrendo, sabe lá o que tu fez. Tá merecendo, merecendo. Quer dizer, a gente censura, julga, condena, faz tudo. A gente não aceita que o outro está assim. Mas daqui a pouco a pessoa aprende mais do que eu e está melhor do que eu. Então não há julgamento na compaixão, há compreensão pelo outro. E esse estado de compreensão, né, de aceitação compassiva da condição do ser humano, foi exemplificado por Jesus várias vezes no Evangelho, mas no momento da crucificação, quando rogou a Deus misericórdia para os seus agressores, ali foi demais. Ali realmente foi a demonstração maior de compaixão. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Sinal que ele estava compreendendo aquelas pessoas. Estava dizendo assim, não, eles estão fazendo assim comigo, mas é o que eles pensam que é certo. É o que a lei deles prevê e eles estão cumprindo a lei. Dentro do estado em que eles estão, de compreensão, é o que eles compreendem. Então, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Misericórdia para eles. Não é essa compaixão amorosa? Está bem caracterizada. Né? Só com essa compaixão amorosa é que alguém poderia, né? Porque para nós dizemos, não, agora chega, não aguento mais. Né? Ele não. Foi até o fim. E teve compaixão dos que o maltrataram. Bom, nós até agora falamos só da compaixão, mas nós vimos lá que a justiça, o amor divino, ela se fundamenta na compaixão e na misericórdia. Nós vimos aqui compaixão e a gente só está falando, compreende, tá, mas e errou e vai ficar assim? Não.
Não, espera aí. Então, vamos ver lá no livro Encontro Marcado, capítulo 45, em que o Espírito Emmanuel ditou esse livro para Chico Xavier. Ele diz assim: a vida é amor e a lei é justiça. Ali, quando diz vida é amor, nós agora já podemos completar. Podemos dizer, a vida é compaixão amorosa. A vida é compaixão amorosa. E a lei é justiça. E justiça, advogado, negócio de justiça é assim, né? É ali. No entanto, por marco de interação, a divina providência colocou entre a compaixão amorosa e a justiça a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio, porque lá a compaixão passava a mão por cima de tudo. E a justiça não escapa nada. E não é isso que a gente vê no método do amor de Deus. Então, tem a misericórdia. Bom, o que é a misericórdia? Bom, misericórdia, ele continua dizendo assim: o amor sabe que sem justiça a estrada mergulharia no caos. Que estrada? A nossa estrada evolutiva de ir aprendendo, né? De ser hoje um pouquinho melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. A nossa estrada. Então, só o amor, se fosse só pelo amor, o amor assim passa a mão. E aí, então, a estrada nossa de evolução viraria um caos, porque cada um ia passar a mão na cabeça do outro e não ia melhorar nada, porque ninguém ia cobrar, não ia entender. Mas aí ele diz, e a justiça? A justiça, ela reconhece que sem amor, ela é muito dura, inflexível, não compreende nada. E aí a meta, né, a meta da evolução espiritual, da caminhada, se perderia nas tramas do ódio. Porque aí que entra aquele do olho por olho, dente por dente. Né? Mas não é assim. Nós que há tantos milênios gostamos até hoje do olho por olho, dente por dente. Por falta de misericórdia. Falta de misericórdia. Porque a justiça inflexível, ela deu essa compreensão. Então, mas a justiça divina, ela reconhece que sem amor, essa meta ia ficar muito dura, inflexível. Então, a solução é outra, né? Então, a misericórdia que nós precisamos entender. A misericórdia é esse recurso amoroso que está na base da aplicação da justiça de Deus. A misericórdia. Então, aí dá sentido, porque a compaixão amorosa, ela compreende tudo, compreende. Tá? E agora, a justiça, ela vai dar sentido, andamento às coisas, para não ficar parado. Então, essa misericórdia, mediada, né, junto com o amor, junto com a compaixão amorosa, ela passa a fazer sentido, passa a realmente ajudar a todos. E ali, então, nos faz dar sentido para compreender a Deus.
a receber. Então, podemos dizer assim, por isso que a misericórdia, ela indica atenuantes. Porque a nossa ideia de justiça é ser inflexível, olho por olho, dente por dente. E a misericórdia, que é justamente esse dom de botar equilíbrio, ela encontra atenuantes. O que nós nem procuramos. Ah, errou, vai pagar. Tá. Temos uma ideia de justiça inflexível. Não é? E a justiça divina, com misericórdia, com compaixão amorosa, ela encontra atenuantes para as nossas faltas. Porque a compaixão, ela compreendeu a natureza humana, né? Que acerta, erra outras vezes. E ali, então, a misericórdia, ela encontra formas construtivas e regeneradoras para retificarmos os nossos desvios do caminho. Porque se fosse por nós, já tínhamos degolado, enforcado. Não. Mas Deus não. Né? A sua misericórdia acha atenuantes pela compaixão e indica formas construtivas para reerguimento, né, da pessoa. Porque, afinal, não adianta matar. Somos espíritos imortais. Vamos continuar no processo, vamos continuar na caminhada. Então temos que achar uma forma construtiva. E é isso que vocês não podem esquecer. Que a misericórdia é, antes de tudo, educativa e não punitiva. Nós que somos assim, né? Já vamos julgar, já vamos condenar, já vamos punir. E Deus não. Deus não. Pela compaixão amorosa compreende, a misericórdia acha atenuantes e aí então indica alternativas educativas. Afinal, a pessoa não vai morrer mesmo, nós temos que erguê-la para chegar a ser anjo um dia. Então, formas educativas. É esse o método do amor e da justiça de Deus. Que nos falta só compreender as duas coisas, compaixão e misericórdia. Só. Então, essa forma educativa de analisar, de ver, ela tem que ser compreendida por nós. Porque ela nos liberta. Que aí nós damos direito outro de estar do jeito como ele está hoje, de compreender que isso não é o fim do mundo e vamos, mas isso está demorando muito, o outro está demorando muito, não está percebendo que não está agindo certo. Então vamos achar uma forma educativa para ajudar e não como nós fazemos. Eu não te aguento mais, vou embora. Né? Já viramos as costas, porque tu não muda. E porque não vemos uma forma educativa. Essa pessoa não muda faz tempo. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso achar uma forma educativa para despertar a pessoa? Então, eu estarei fazendo uma caridade ou um amor incondicional. Eu não estou botando condições. Estou querendo o bem, apesar da pessoa estar daquele jeito.
no amor incondicional. Então, isso deve ser a nossa postura, a nossa visão na nossa família, na sociedade, dentro do centro espírita, não é? Porque nós somos movidos, como vimos antes, movidos pelas nossas fraquezas. Ah, orgulho, egoísmo, preconceito, vaidade, tá? Tudo formas de desamor. Agora, dentro do nosso ambiente, com a visão que temos, cabe a nós olhar assim e imaginar uma forma construtiva, regeneradora, educativa, para despertar a pessoa e não condenar, virar as costas e não. Isso Deus não faz comigo. Por que eu haveria de fazer com os outros? É a compaixão amorosa e a misericórdia que nos leva a ver dessa forma. Mas aí aconteceu, a pessoa errou. Tá, tudo bem. Então, o método, a metodologia de regeneração daquele que se desviou do caminho do bem, através da misericórdia, então compassiva, envolve uma ação em 3 fases, que é o que nos diz lá o livro O Céu e o Inferno, a primeira parte, o capítulo 7. Allan Kardec explica isso muito bem. Então, a primeira fase é a pessoa reconhecer o seu erro. Errei. Aí, mas não como normalmente fazemos. Errei, me perdoe, tá? Aí eu vou ali, faço a mesma coisa. Claro, porque aquele pedido de perdão foi assim muito superficial. Assim, né? Só... Não foi pensado, não foi meditado, não doeu nada. Então, essa primeira fase ali, esse primeiro momento, tem que ser muito importante para nós. Errei. Para, medita, analisa. Por que eu fiz assim? Por que eu falei desse jeito? O que me levou a fazer assim? O que me move a ser desse jeito? Será que é orgulho? Então, meu problema é orgulho. Será que é egoísmo? Então eu sou egoísta. Então tem que desvendar, né? Desmascarar um autoconhecimento profundo essa primeira fase. E aí depois, sim, me perdoe. Porque não vai mais acontecer. Porque agora eu estou mudado. Porque ali proporcionou para mim uma expansão da minha consciência. Agora eu sei que realmente eu sou assim. Tenho essa fraqueza. E eu agi errado mesmo. Então, houve uma expansão da consciência. Esse primeiro momento tem que ser valorizado. E é isso que nós não temos feito ao longo das inúmeras reencarnações. Temos sido assim muito superficiais, né? A gente pede um perdãozinho ali e tal, e lá adiante faz a mesma coisa. E tem que ter mudança. Bom, mudança. Então, a segunda fase é isso. É escolher caminhos mais harmoniosos com a lei divina. A lei divina é a vontade de Deus. Mas agora eu tenho vontade de reparar as coisas. Não vou mais agir dessa forma. Ah, então tá.
Então aí nós vamos na terceira fase, que é realmente mudanças na prática, realizações de ações de reparação dos distúrbios que eu causei contra a harmonia universal. Ah, não, mas eu não tinha causado um mal para ele? Não, mas o mal eu não causo para aquele ou para aquele. Eu causo para a minha consciência. Onde é a lei divina, né? A harmonia universal. Está na minha consciência, é a lei divina. E isso, na hora que eu faço ações realmente diferentes, eu não deixo, eu não vou ser diferente só com ele. Não, eu vou ser desse jeito agora, daqui lá para frente eu sou assim. Lá ou aqui, onde eu estiver, para quem for. Eu agora, eu estou assim. Já não estou mais como eu era antes. Agora eu já estou melhor. E aí, então, a minha própria consciência, que é a harmonia do todo, né, ligado ao todo, ela se ajusta e fica, vamos dizer, muito mais fácil de realmente de convencer a pessoa que eu causei o mal de que realmente eu estou mudado, arrependido e que eu não farei nunca mais a mesma coisa. Então essas três fases, elas são fundamentais. Bom, no Evangelho, Jesus nos dá várias lições de misericórdia, de compaixão. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7, está relatado aquele caso, aquele fato, aquela ocorrência daquela mulher adúltera, né, que ia ser apedrejada. Aí, antes de apedrejar, perguntaram para Jesus o que ele achava, se estava certo. Ele apenas disse: olha, quem nunca errou pode jogar a primeira pedra. Aquilo ali bateu fundo, porque eles mesmos perceberam, mas quem é que nunca errou? Eu também errei. Soltaram as pedras e foram embora. Então, aquelas pessoas, elas caíram na real da natureza humana, de que todos acertam e erram também. Se eu vou apontar toda vez que o outro erra, o outro também vai apontar para mim, porque então eu não posso jogar a primeira pedra. E é o que nós ainda vemos hoje em dia na sociedade, como se as pessoas não errassem. E ali então, já que os acusadores foram embora, Jesus perguntou para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ela, que estava com a cabeça baixa, levantou a cabeça, viu que estava sozinha. Ela se deu conta de que ninguém estava acusando. Ou seja, resgatou, com essa pergunta, Jesus resgatou a dignidade daquela mulher. Porque ali ela estava se sentindo a pior das criaturas. E ele resgatou ela, a dignidade dela perceber que, na realidade, todos estavam igual. Todos têm seus erros, equívocos. Não é mesmo? Ali,
Jesus representava ali o ser mais puro, sem faltas. Ele sim, né? Tinha autoridade. Mas mesmo assim, ele não se utiliza dessa autoridade moral para condenar aquela mulher. Nos ensinos, nos ensinando, né, que a justiça divina, ela não é condenatória, punitiva. Não. Então são fatos assim que nos fazem ver como é a visão divina do amor e da justiça. Diferente de nós. Sem compaixão e sem misericórdia. E ali ele teve misericórdia. E agora, então, ele tem um diálogo com ela e despede ela dizendo, vá e não peques mais. Naquele momento ali, já tinha ocorrido aquela primeira fase em que ela se deu conta do erro, se deu conta de uma expansão de consciência e que precisava agir diferente. E que agora vai para frente agindo de outra forma. E é isso que às vezes nós não fazemos com as pessoas que nos cercam. A gente condena e gostaria de nunca mais eu quero te ver. Quando o caminho prossegue, o caminho da evolução, do aprendizado, Jesus despediu ela para continuar a sua caminhada evolutiva de espírito imortal. E nós precisamos ter essa mesma compaixão e misericórdia com as pessoas para que se prossiga o processo, o caminho evolutivo. Não é mesmo? Ora, isso é coerente com um Deus misericordioso. É ou não é? Não é mesmo? Aí a gente compreende um pouco melhor do amor e da justiça, cuja justiça regeneradora ou educativa nos dá dignidade para refazermos as nossas metas e ações equivocadas do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. O amor de Deus é sempre o mesmo para nós. Sempre o mesmo. É um amor assim profundo que ainda não conseguimos vislumbrar tudo, né? Mas a gente vê que é um amor que me compreende, uma compaixão amorosa. Compreende as minhas fraquezas, as minhas faltas, e continua abrindo para frente o mesmo caminho que eu preciso, que é um caminho educativo. Independe do que eu faço ou deixo de fazer. Ora, isso tem que ser para nós gratificante, consolador, porque no dia que eu estiver arrancando os cabelos dos erros que eu cometi, eu lembre. Não, o caminho não encerrou aqui. Ele continua aberto para que eu prossiga, porque o amor de nosso Pai, ele me acolhe, apesar do jeito como eu estou. Eu não sou assim. Eu estou assim. E eu continuo andando. E aí eu tenho que compreender que esse processo não parou e eu preciso ter essa mesma compaixão e misericórdia, essa misericórdia educativa,
para com os meus irmãos, para que então eu me aproxime de Deus. Porque como que eu vou me aproximar sendo diferente? Né? É pela afinidade é que eu vou sentindo Deus e vou me aproximando de Deus. Então, se Deus é compaixão amorosa e misericórdia, quanto mais compaixão e misericórdia eu vou sentindo e exercitando, mais eu estou me aproximando. Não é verdade? Então, podemos encerrar dizendo assim, que então nada pode nos separar desse amor. Nem mesmo as nossas escolhas, sejam elas quais forem. Porque o amor de Deus é incondicional. Ele me ama do jeito como eu estou. Agora, a nossa compaixão e misericórdia nos sintoniza com o amor dele. Cada vez mais. Vamos aprendendo a amar e vamos, então, nos aproximando, nos sintonizando com a fonte divina da onde é o amor. Então, meus amigos, não sei se eu consegui explicar, mas é o método do amor de Deus. Obrigado.